Uma bomba caiu no meio do governo Lula. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de assédio sexual e moral pela ONG Me Too. Inclusive, outra ministra da Igualdade Racial estaria entre as vítimas. O ministro se defende e fala em perseguição e racismo. Enquanto isso, Janja entrou em campo com uma foto com Aniele Franco, a ministra em questão. Vamos saber os detalhes do que está acontecendo e tentar entender esse assunto que está em processo de comentário e investigação enquanto a gente está apresentando esse corte, está desenrolando esse assunto. Vamos tentar entender um pouquinho dessa situação com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá. Daiane, eu poderia dizer boa noite, mas hoje é muito difícil de dizer isso, né? A situação que a gente tem é muito séria, é muito grave e ainda está se desenrolando, né? Ainda muito indefinida. Isso, mas uma pior parte do que tudo que está acontecendo é dizer que, de fato, o estrago já foi feito. Né? Independente de qual seja o resultado, a gente já tem aí uma denúncia extremamente grave no governo Lula. Tem uma defesa que diz que está sendo, né, que existe dentro da própria estrutura ali uma organização para tentar derrubar determinados ministros. Então, a gente já sabe que internamente já tem também uma disputa muito grave. E a gente tem ali de uma outra ponta, né, a extrema-direita, que também está se aproveitando de tudo que vem acontecendo para atacar ainda mais essa gestão, né, o governo em questão. Sem contar, a gente tem em duas pontas do processo a dor de duas pessoas negras que estão sendo exploradas, né? Não só por comunicadores, como jornalistas, mas também pela população em geral. Então, o estrago, de fato, já foi feito, infelizmente. Mas o que a gente vai falar nesse momento é sobre as acusações, o que apareceu e se ater realmente à informação. A gente teve ontem, né, a publicação do Me Too, que foi primeiramente divulgada pela Metrópolis e depois foi confirmada por outros canais, que o Silvio Almeida foi acusado, o ministro de Direitos Humanos, foi acusado de assédio sexual e também assédio moral contra algumas pessoas que fizeram parte da sua equipe. Só para as pessoas saberem, o Silvio Almeida, na semana passada, né, ele fez meio que uma limpa dentro do seu ministério e ele já estava conversando com algumas pessoas sobre uma possível bomba que poderia vir a cair. Então, meio que o Silvio Almeida já sabia que podia acontecer alguma coisa. E a Me Too publicou, né, e foi replicado por alguns espaços. Tem alguns detalhes que a gente vai falar sobre isso, Ana. Eu vou te pedir para chamar a primeira matéria que fala, né, de uma forma muito geral sobre isso e a gente vai seguir com os outros detalhes. Vamos lá. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi ouvido por integrantes do governo federal depois de denúncias de assédio que foram confirmadas pela plataforma Me Too Brasil. A Comissão de Ética da Presidência abriu um procedimento para apurar essas denúncias. Gabriela Veras está conosco, já trazendo para a gente o que sabemos até aqui sobre essas denúncias. Inclusive, o nome da ministra Aniele Franco aparece como uma das supostas vítimas, né, Gabi? Bom dia mais uma vez. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, a ministra aí da Igualdade Racial, Aniele Franco, aparece como uma das supostas vítimas desse assédio que foi apresentado em denúncia contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O que aconteceu já de ontem para hoje? Vale a gente recapitular tudo isso, exatamente porque foi uma denúncia confirmada pela campanha Me Too Brasil, que é um grupo que ali protege mulheres internacionalmente contra esse tipo de crime. São denúncias, portanto, de assédios moral e também sexual. Essas denúncias foram confirmadas, como eu disse, pela Me Too. Desde então, o governo federal, de uma forma geral, já abriu ali uma apuração para investigar de fato o que aconteceu. Inclusive, a Comissão de Ética da Presidência da República abriu esse procedimento formal para que essas investigações
investigações para que essa apuração seja feita mais detalhadamente, e o ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, prestou ali também esclarecimentos à Advocacia Geral da União e à Controladoria Geral da União. Vale a gente lembrar que essas denúncias foram apresentadas, como eu disse, denúncias de assédio sexual e também de assédio moral pela Me Too Brasil, e o governo federal ali se pronunciou sobre o tema. Inclusive, a Secretaria de Comunicação aqui do Palácio do Planalto disse o seguinte, Carol, abre aspas, que o governo federal reconhece a gravidade das denúncias, o caso está sendo tratado com rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Afirma na realidade aí essa nota publicada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Vale só a gente recapitular aqui as informações que a gente tem com relação a essa denúncia que foi apresentada, foi confirmada na realidade pela campanha Me Too Brasil contra o ministro Silvio Almeida, e a expectativa é que mais esclarecimentos sejam feitos aí ao longo da manhã de hoje, Carol. Ministro dos Direitos Humanos. Isso, não foram feitos ao longo da manhã, mas ao longo do dia sim. Por quê? Porque o Lula, ele deu uma entrevista e ele informou que não aceitaria nenhum tipo de violência, inclusive porque ele estava lutando, né, estava empenhado em lutar contra a violência doméstica, violências contra a mulher, violência contra a mulher, então ele não aceitaria nenhum tipo de denúncia de assédio sem apuração, nenhum assediador no seu governo. Lula já foi muito categórico, que já dá para a gente imaginar que, enquanto houver investigação, se o Silvio Almeida não pedir renúncia e não for demitido, se houver uma confirmação, certamente ele vai ser afastado. Já é uma indicação ali do que pode acontecer, né? O Lula, ele já manifestou uma tolerância zero pelo que aconteceu. Sim, o Lula já vem, inclusive, sendo cobrado há um bom tempo sobre esse debate, né, de violência, de assédio, até por causa de uma questão interna familiar, por causa do seu filho, né? Um dos filhos do Lula foi acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, e o Lula até chegou a manifestar, falar sobre a violência doméstica, mas não citando o filho. Dessa vez ele fala que em seu governo uma pessoa não iria, né, não representa, foi mais ou menos isso que ele quis dizer, mas que o erro de uma pessoa individualmente não iria trazer prejuízos, não iria impactar negativamente toda uma gestão. Então ele meio que cortou logo a lógica, né, de vamos cortar o mal pela raiz, vamos afastar, vamos, né, investigar. Essa é a posição do presidente Lula, que a gente imagina que, inclusive, que esteve, inclusive, já com a ministra Aniele Franco, e separadamente ele também vai se encontrar com o Silvio Almeida. A gente ainda não tem informações que essa reunião já finalizou. Por isso que, como a Ana falou no começo do corte, a gente está meio que num breaking news aqui, porque a gente está coletando as informações, né, sobre essas duas reuniões, mas a primeira reunião, inclusive, a gente tem uma informação que foi divulgada por alguns portais, um deles que a gente sempre traz aqui informações, que é o UOL, inclusive afirma que a Aniele Franco confirmou a ministros ter sido vítima de assédio do Silvio Almeida. A gente tem aí algumas informações, inclusive, infelizmente, eu vou ter que citar o Igor Gadelha, porque ele foi um dos primeiros a falar sobre essa questão do assédio do Silvio Almeida, né, da denúncia de assédio. Segundo o portal, né, Metrópolis, ali na coluna do Igor Gadelha, a violência no assédio com Aniele Franco se deu em uma reunião em maio de 2023, quando o Silvio Almeida teria colocado a mão, né, na perna da Aniele Franco, próxima ali das partes íntimas, e as pessoas que estavam no local disseram que a Aniele terminou a reunião visivelmente abalada, né? Estava ali consternada, mas depois é que surgiu essa história, né? A denúncia agora, mas depois surgiu um burburinho que foi noticiado pelo Metrópolis ontem também, e hoje, né, todos os portais eles já confirmam a partir dessa denúncia do Me Too. Vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a vida do Silvio Almeida, porque sim, todos têm direito de defesa, e isso também é um ponto importante. O próprio presidente Lula também falou sobre isso, a importância do direito de defesa, porque também tem algumas nuances nessas denúncias e a gente precisa falar sobre isso. Por favor. Vamos lá, vamos levar todos os aspectos aí. Em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência
as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são... Pode ser só até esse ponto mesmo. Por quê? Porque o próprio Silvio Almeida, e eu acho importante a gente pontuar esse detalhe, quem solicitou a investigação inicialmente não foi o presidente Lula, não partiu de uma demanda popular. Poucas horas após as notícias começarem a circular, o Silvio Almeida publicou esse vídeo já informando que foi feito o ofício solicitando que as entidades responsáveis, como ele acabou de citar, fizessem as investigações. Então, ele se colocou já à disposição dessas investigações. Algumas pessoas, né, já receberam, inclusive, eu recebi no WhatsApp uma mensagem encaminhada de algumas conversas do Silvio com a Aniele. Por quê? Por que eu recebi essas mensagens? Porque algumas pessoas já tiveram acesso, inclusive, a algumas provas que o Silvio estaria coletando, inclusive também vídeos que foram coletados justamente nesse processo nos últimos meses para se defender de uma possível denúncia. Mais uma vez, eu vou pontuar que isso já era, pelo menos pelo Silvio Almeida, esperado. Eu vi até aqui no chat, Ana, que alguém comentou assim... Então, se a Aniele fez essa denúncia em 2023, muita gente já sabia. Tem também, né, uma notícia que traz que a Aniele Franco, ela não tinha interesse em trazer a público, mas que teria interesse sim em providência, mas não trazer a público temendo não prejudicar o governo Lula. Mas ainda não é só isso ainda que aconteceu, né? A gente tem aí uma acusação que não foi feita diretamente pela Aniele Franco, é bom lembrar isso, é uma acusação feita pela ONG Me Too. A Aniele foi a única vítima que teve o nome envolvido diretamente, o nome publicitado. O nome dela ficou em evidência, ela em nenhum momento desmentiu, a gente já tem 24 horas desde que saiu a notícia principal, ela não desmentiu, e a gente tem aí portais informando que foi confessado para ministros que houve realmente o assédio. E eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer justamente essa notícia da CNN que pontua que o Silvio Almeida estaria ali no processo de coletar provas para provar que ele não teria, de fato, nada de ilegal, inclusive teria contratado uma auditoria privada, né, uma empresa privada para fazer investigação, que ele teria interesse em elucidar todas essas denúncias.
Vamos lá. Com certeza. Elisa, reuniões com todos envolvidos nessa história, né? Tanto os órgãos investigativos e aí censores do governo, como também os personagens dessa história, como a gente tem trazido desde cedo. O ministro Silvio Almeida foi chamado para ir hoje ao Palácio do Planalto para prestar esses esclarecimentos. Ele já falou bastante com emissários do governo já há algumas semanas do que ele sabia que poderia explodir como uma grande denúncia contra a sua trajetória pessoal e que também respinga sobre a sua trajetória profissional. O ministro Silvio Almeida é conhecido nacionalmente, também por pesquisadores, enfim, leitores de fora do país, como autor do livro Racismo Estrutural. E tem dito a interlocutores que ele virou vítima do racismo que estudou durante tanto tempo e tem ajudado, especialmente a população brasileira, a compreender as dimensões de como é a vida de um negro em uma sociedade racista, vítima do racismo estrutural. A informação que a gente está trazendo no site da CNN Brasil e aqui também conta para vocês, espectadores da CNN Brasil, é que o ministro Silvio Almeida reuniu vídeos e mensagens que trocou com a ministra Aniele Franco para comprovar que nunca adotou uma atitude inapropriada com a ministra de Igualdade Racial. Muito importante destacar que, apesar do nome dela estar sendo dito já há horas, né, como um dos personagens principais dessa notícia, a ministra não veio a público. Ela aparece em uma foto com a primeira-dama Janja da Silva, publicada pela própria Janja nas redes sociais ontem, em um abraço, um beijo de solidariedade, mas não há nenhuma legenda nessa foto. A ministra, também por meio de sua pasta, não fez nenhuma manifestação, tão pouco está respondendo mensagens de WhatsApp. O que Silvio Almeida tem dito a seus aliados é que, como ele e outras pessoas de Brasília já sabiam destas notícias, né, dessas suspeitas, ele tomou como precaução abrir um compliance pessoal. Ele mesmo contratou advogados, pessoas que pudessem puxar informações sobre esta relação que ele mantém ou mantinha com a ministra Aniele Franco. São vídeos retirados de lugares públicos, de momentos, agendas que eles tiveram juntos, mensagens, aqui na troca habitual de mensagens de WhatsApp, em que a ministra elogia o trabalho de Silvio e fala de uma maneira muito educada, amiga, próxima dele, assim como ele também se porta de maneira carinhosa e educada com ela. Esses vídeos... Pronto, Ana. É isso, né? Tem muitas questões envolvidas, inclusive eu tenho um questionamento sobre, né, o que se chama de amizade próxima, porque muitas vezes eu sento no lado de uma pessoa no ônibus e eu converso com essa pessoa. Então, quem me conhece ali diz que você se conhece há muito tempo? Não, às vezes eu acabei de conhecer. Faço amizade com todo mundo na fila, na Fonte Nova, eu sou amiga de todo mundo. Nunca vi a pessoa na minha vida, tá? Mas todo mundo torce pro mesmo time, tá todo mundo como amigo. Então, eu tenho questionamentos, por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que eles, né, que a imprensa está citando como amizade é a troca a intimidade, entre aspas, o Silvio Almeida e a Aniele se chamarem como preto e preta. E é muito comum que nós nos chamemos como preto e preta. Eu chamo todo mundo também de preto, preta, sabe, meu bem, e isso é muito relativo, mas realmente não aparece, também o que eu já vi, aparentemente não há animosidade nas conversas. Mas isso também não quer dizer absolutamente nada. Pode ser que, assim, eu acho que você também, né, Ana? A gente que já trabalhou, já pesquisou, tem algum conhecimento sobre vítimas, né, de algum tipo de assédio, de algum tipo de violência, né? Inclusive pode ser assédio no trabalho, assédio moral mesmo. Tem gente que demora muito para virar a chave, virar o gatilho. Eu já sofri assédio moral no trabalho, eu demorei muitos meses para entender o que era assédio moral, demorei muitos meses para entender que eu estava sofrendo racismo. Nem todo mundo consegue virar a chave no mesmo momento, na mesma hora. Então, também é muito relativo tudo isso. Então, a gente, nesse momento, vai apresentar, de fato, as informações que a gente tem. O Silvio Almeida ainda, né, o Lula já fez uma manifestação ali de repactuação ali para os desastres, né, para o que está acontecendo, que é essa reunião
que está sendo feita com ambos, de forma separada, que é um ponto muito importante. E também já deixou muito explícito que o governo não apoia assédio. Então, politicamente, é isso que o presidente Lula já tinha que fazer realmente e fez, né? Agora, tem um detalhe que eu vou te pedir, Ana, que é para colocar essa notícia que a gente traz do Correio Brasiliense sobre o Me Too. Por quê? Porque o Ministério, né, dos Direitos Humanos, ele informa que o Me Too tem um histórico chamado de controverso e que teria interferido em uma licitação. E aí a pasta, né, a pasta ligada a Silvio Almeida, informa que o Me Too esteve em negociação em 2023 com, então, gestora da coordenação geral do Disque 100. Para quem não conhece, o Disque 100 é um importante canal de denúncia de qualquer tipo de violência, inclusive sexual, de violência contra idosos. O Disque 100 é o canal de denúncia de violação contra os direitos humanos. Então, essa entidade, essa ONG, a Me Too, estaria, né, em conversa com eles, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação vigente. Segundo o Ministério, essa solicitação não de mudanças indevidas. E aí, né, no correr da reportagem, eu vou ler só o começo, né, o primeiro parágrafo, que é: após as denúncias de assédio sexual do ministro Silvio Almeida contra mulheres virem a público, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania emitiu uma nota em que diz que a organização Me Too Brasil, que oferece escuta e acolhimento a vítimas de violência sexual, possui histórico relacional controverso perante as atribuições do Ministério e que o posicionamento da organização era contrário à separação do serviço 180 e Disque 100, que aí foi decorrente, né, o 180, que é específico para denúncias relacionadas ao feminicídio, à violência doméstica contra mulheres, foi separado do Disque 100, que ficou com as outras denúncias, como já falei, contra crianças e adolescentes, denúncias de violência contra idosos e por aí vai. E aí a nota informa isso, né? Inclusive tem um trecho aqui que eles pedem assim: cabe atenção ao fato de que, além de ser uma decisão política já tomada pelos ministérios envolvidos, sequer poderia estar sendo discutida com um possível participante do processo licitatório, uma vez que configuraria conflito de interesses. Ainda assim, foram feitas tentativas por parte da organização em dar contornos ao caráter licitatório do Disque 100 na intenção de atender seus interesses nas negociações, de forma que no dia, inclusive eles informam a data, 23 de dezembro de 2023, foi realizada a agenda com a presença da advogada representante da organização Me Too, Marina Ganzaroli, junto às, então, gestoras da coordenação geral do Disque 100, Kelly Caroline dos Santos Garcês e Iane Macedo Brum. É o que afirmou a pasta justamente depois das denúncias. Então, haveria, por parte da Me Too, uma relação ali conflituosa junto ao Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, tem esse ponto aí que também que também vale a pena a gente mencionar, porque é uma versão do Ministério dos Direitos Humanos. Mas uma questão que a gente precisa falar também aqui no final, né, Ana? Não é questão de juízo de valores, primeiro, a gente não pode nunca invalidar a fala das vítimas, e segundo, a gente também não pode, né, jogar uma pessoa sem nenhum tipo de direito de resposta, né, aos leões, né? E ainda mais quando a gente tem aí, como a Patrícia Riccoli cita, o homem negro, ele tem alguns estereótipos que são atribuídos a ele. Um deles é o homem negro estuprador, violentador, agressivo, que é um dos mecanismos de violência contra homens negros. Então, é importante que a gente aguarde as investigações, porque estão sendo feitas, e aguarde um parecer aí oficial do governo, né, que certamente a gente vai ter. E, sim, a gente também espera que o Silvio Almeida, ele não se segure no cargo, ele seja afastado por causa das denúncias. Vamos lá, a gente já passou, né, um pouco do tempo do corte, vou tentar ser breve.
E eu fiquei pensando muito nisso hoje à tarde, além de pensar muito, né, como eu já falei várias vezes hoje nessa live, pensar muito em Xangô como protetor da justiça e da verdade. Pensei também sobre o nosso papel como jornalista, né? E como jornalista eu tenho que ser bem transparente nesse momento. Eu tenho uma tonelada de subjetividades envolvida nessa história e eu acho que é muito difícil eu dar eu falar qualquer coisa que não esteja coberto por uma tonelada de subjetividade. A gente tem um carinho muito, muito grande pelo Silvio, né, nesse canal, já trabalhamos, né, junto com o Ministério, já fiz palestra lá recentemente. Então, assim, tem coisas que a gente tem que entender que tem essa proximidade, mas ao mesmo tempo Chat Bálsamo me conhece aqui como esse tipo de acusação e esse tipo de questão, para mim, é algo muito sério. Também eu sei o que é a dor de você sofrer uma violência e não poder denunciar ou não ter um canal que te ouça. Então, essas duas subjetividades, para mim, estão completamente entremeadas e acho que é difícil, né, ter o afastamento correto para isso. Dito isso, o que a gente pode dizer nesse momento é pensar o que está sendo feito. O que está sendo feito? O governo diz, vamos investigar. O Ministério, o próprio Silvio diz, vamos investigar. E é isso que precisa ser feito. Investigar e saber exatamente o que aconteceu. Tem que tomar muito cuidado com o termo materialidade, né, das denúncias. Não se trata de materialidade. Muitas vezes o assédio não produz materialidade, mas precisa se pensar na substância também das acusações. Que acusações são essas? O que está sendo dita? Para daí a gente entender, né, falar sobre isso. Por enquanto, o que a gente tem é um assunto em desenvolvimento, pouquíssima informação. Eu estou vendo passar aqui no chat, assim, notícias desencontradas, né, do que está acontecendo, e os pontos vão se aumentando. Não é apenas uma denúncia grave, é uma denúncia de natureza muito grave e que deve ser levada a sério. Se dá para tirar alguma coisa de positiva disso, fico feliz que esteja sendo levada a sério em todas as instâncias que eu vi até agora, exceto no julgamento popular. Tá? Popularmente, mas fora isso, me parece que está sendo levada a sério. Mas também me entristece muito essa notícia, porque acho que essa é a conclusão que todos nós chegamos hoje, né, Dai? Independentemente do que saia dessa história, e a gente não sabe ainda o que vai sair, todos nós já perdemos. Né, com o trabalho pelos direitos humanos, como você abriu o corte falando, né, o estrago já está feito. Espero, diante disso, de um estrago que já está feito, que a justiça e a verdade prevaleçam, seja lá qual ela for. Mas, de novo, atentos aos procedimentos para que isso seja feito, né, para que a gente consiga entender o que está acontecendo antes de mais nada. É isso, Dai? É isso, ficamos por aqui nesse momento. Ficamos por aqui. Torcendo para que... Eu ia dizer torcendo para que a verdade apareça, mas isso é uma coisa que eu tenho para mim. A verdade sempre aparece. Não interessa onde ela tá. A verdade tem um jeitinho de sempre aparecer. Vamos lá, torcendo por ela. Vamos direto pro crédito, que acabou o nosso tempo.